tá? Tá chegando o ponto alto da nossa live. Vamos falar aqui do jantar misterioso que o Pavinato descobriu, né? Temos aqui a denúncia bombástica, esse aqui é o vídeo, eu vou colocar ele em velocidade maior para ser mais rápido e mais objetivo. E vamos lá ver quem foi o jantar, quem foi ao jantar que o Pavinato não foi convidado porque foi uma outra pessoa. Quem será essa pessoa? Alguém tem um palpite aí? Quem será? Solta aí, Pavivi, fala pra gente. A vergonha na cara é aquilo que enche os olhos do brasileiro sem propósito. Porque o que eu vou ler aqui é o funk ostentação da classe A. Da classe A, é claro, dos donos do poder do Brasil. O que eu vou ler aqui agora, para vocês, me revolta, me dá nojo. Nojo! O que eu vou ler para vocês aqui agora fala de uma das pessoas que eu menos suporto na vida. Eu não vou falar quem é, são vários envolvidos, mas aqui no meio tem uma das pessoas dessa notícia que eu nunca gostei. E uma vez um ex-amigo, porque eu sou cheio de ex-amigos, sabe, Fred? Eu tenho mais ex-amigos do que ex-namorado. Um ex-amigo falou assim, nós não lhe convidamos para o jantar porque o fulano que está nessa notícia foi. Eu falei, graças a Deus. Porque eu não me sento à mesa, eu tenho nojo de mastigar na frente de corrupto. Nojo. Não convidamos porque você é nosso único amigo bolsonarista. E eu falei para ele assim, e quem falou que eu sou seu amigo? É porque você é meu único amigo bolsonarista. Eu falei, e quem disse que eu sou seu amigo? Então prestem atenção nessa notícia, eu vou ler da forma que me foi mandada pela fonte, para não incorrer em erro algum. Presta atenção nisso. E vamos lá. Nós vamos falar de uma festa. Uma festa, gelo e Cuba Livre. E na vitrola o uísque água... Não, só que não. É uma festa bastante luxuosa. Padrão assim Alexandre de Moraes. Padrão Paride. Padrão viagens em primeira classe, hotéis 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrelas, o céu é o limite. A notícia. Gabriel Chalita e Pablo Menezes. Quem é Pablo Menezes? É do Pablo? É do qual é a música? Não. Não? Quem é Pablo Menezes? Não é Pablo Marçal também. Não, quem é? Alguém conhece Pablo Menezes? Não conheço. Gabriel Chalita e Pablo Menezes convidaram membros do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou seja, a cúpula do Judiciário Brasileiro, para celebrar na última sexta-feira, para celebrar dia 4, o aniversário do ministro Moura Ribeiro, do STJ, com jantar no apartamento de Chalita em Higienópolis, bairro Nobre de São Paulo. A cobertura de Chalita ficou conhecida quando o então secretário da Educação, período de 2002 a 2006, foi acusado de enriquecimento ilícito. O Ministério Público abriu 11 inquéritos. Em 2018, no entanto, o STF negou a reabertura de denúncia e, assim, inocentou Chalita. Só Teori Zavascki, só a Carmen Lúcia votaram pela manutenção da investigação. Mas o Tofodídio, Dias Toffoli, e o ministro Gilmar Mendes votaram para livrar o Gabriel Chalita. Para o jantar, foram oferecidas aos ministros vagas no Hotel Emiliano, aqui na Oscar Freire, em São Paulo, em diárias que variaram para os casais entre R$ 3.200 a R$ 5.500 à noite. O interessado em vir ao jantar, em ficar no Emiliano, deveria enviar o nome e do acompanhante ao Instituto Justiça e Cidadania, que edita a revista Justiça e Cidadania. Pablo Menezes é vice-presidente da Rede DOR. Foi lobista da Qualicorp, que sorteava automóveis entre juízes. Moura Ribeiro foi relator da ação sobre os planos de saúde. Coordenou o seminário Desjudicialização da Saúde, promovido pela Fonajus e pela revista Justiça e Cidadania. A festa de aniversário atropelou, não, matou por 7 encarnações o Código de Ética e a Lei Orgânica da Magistratura. Doutora Érica, começa porque eu preciso agora recuperar o meu estômago. É um assinte
para qualquer pessoa que tenha a mais pálida noção do que é a justiça. Porque ao você permitir essas relações completamente conflituosas, não você pode falar indecente, pode falar pornográfico, porque são atos que violam, que atentam à dignidade, indignos. Indignos. E como que um juiz vai se portar de maneira ética, justa, independente, autônoma, sem favorecimento a nenhuma das partes, quando uma das partes do processo, que representa, né, uma grande empresa, que é recorrente, que é uma parte recorrente no judiciário, né, ligada a planos de saúde, ligada a questões corriqueiras na justiça brasileira, obviamente, como é que esse juiz vai ser independente quando está no meio de festas custeadas por essa instituição a qual ele deveria julgar, sem, obviamente, ter nenhuma possibilidade de benefício pessoal? Enquanto que a notícia, né, a apuração aqui é clara, estão havendo diárias de hotéis de luxo sendo pagas pela parte que tem interesse no litígio que está sob a justiça, sob o judiciário brasileiro. Então não existe possibilidade de justiça, Pavinato. Não existe. Morreu. E aí, a democracia, Alexandre? Cadê a democracia? Não vai defender a democracia, não? Hein? Cara de pau? Não vai defender a democracia? Falei igual o Datena agora. Não, mas é sério. Porque um país só é corrupto, um país só é podre quando o judiciário é corrupto. Que se o judiciário não é corrupto, o corrupto vai pra cadeia. Um país só é corrupto, um país só é podre quando o judiciário é corrupto. Que se o judiciário não é corrupto, o corrupto vai pra cadeia. Então se você olha e fala, este país é corrupto, este país é uma merda, é porque o judiciário é uma merda. Porque se o judiciário funciona, corrupto está preso. E não gente que dá crime de opinião. E tem mais uma coisa, juiz é servidor público. E servidor público não pode aceitar presente de qualquer natureza. Aí ficou falando, aí vou prender o Bolsonaro pela joia. O presidente pode receber. Agora, o juiz que não pode recebe, e ele vai julgar o que pode receber. Olha o absurdo que nós chegamos nesse país. Aí vai falar que é a defesa da democracia? Ô, Katsu! Defesa da democracia? Onde? Olha a promiscuidade. Isso é de uma promiscuidade. Isso tira todo o crédito da justiça. Isso tira toda a fé no Brasil, porque tudo acaba na justiça. Porque aí você está falando a verdade, está apontando o erro, está apontando a maracutaia, a pornografia, aí vai alguém te processa, aí você é culpado por falar a verdade. E aí dizem, ele é condenado por decisão judicial, porque o termo decisão judicial parece uma capa. Sabe, como é que chama aquele negócio de pôr na cabeça de bandido? Capuz. Aquele capuz, vai ter um nome. Balaclava. Isso, balaclava. A expressão ordem judicial é uma balaclava para bandido no Brasil. Onde é que já se viu um negócio desse? Não dá para aceitar uma coisa como essa. Isso é imoral, isso é escandaloso. E tem mais uma coisa, Arthur. Sabe para que servem esses institutos jurídicos? Sabe para quê? Eu jurei que eu nunca ia falar isso no ar. Sabe para que serve um instituto? Não só jurídico. O instituto serve para corromper juízes e autoridades públicas. Porque eles recebem da palestra, e aí você já viu. Na viagem, e aí você já viu. Então, Pavinato, É para isso que serve o instituto. quantas vezes a gente falou aqui que está na hora dos juízes, ministros, pararem de aceitar convite de empresa privada para eventos, no Brasil e no exterior? É proibido. É proibido, porque quem financia esses eventos são empresas que depois vão ser julgadas pelos ministros, pelos juízes. Então, além de ser proibido por lei, é antiético, é imoral. Então, não deveriam aceitar. Né? Isso é realmente um absurdo. Agora, Pavinato, você lembrou aí do finado Teori Zavascki. Se eu não estiver confuso, ele morreu num acidente aéreo a caminho de uma festa em Paraty de um empresário, que na época levantou um monte. O que estava fazendo com o empresário num fim de semana? Isso não é novo, portanto. Isso acontece há muito tempo. Há muito tempo. É imoral. E, por fim, nós também já cobramos inúmeras vezes aqui transparência. Eu vou pegar aqui o exemplo do Supremo Tribunal Federal, que não divulga nessas viagens quem pagou a passagem, quem pagou a diária. Ou seja, é preciso, como nesse caso, que uma fonte revele ao Pavinato para a gente descobrir. Então, se eles acham isso normal, que eles batam no peito e publiquem na agenda dizendo: eu vou hoje a um jantar financiado pelo Instituto tal, e não tenham vergonha de dizer E eu isso. tenho um caso que julgo. É isso. Bate no peito e fala: eu assumo isso e ponto final. Não, mas
é sádico. Sabe aquilo que a gente falava do Alexandre de Moraes e do Daniel Silveira ontem? O Daniel Silveira tinha que pagar uma multa, não saía da cadeia porque tinha que pagar a multa, mas ele tinha o dinheiro para pagar a multa, mas o dinheiro estava bloqueado pelo Alexandre. E o Alexandre não deixava desbloquear para ele não pagar. Esse sadismo é isso que esses juízes fazem. Eles fazem na nossa cara, eles pegam a bundona deles, abrem as duas nádegas e fazem assim, ó, na cara do povo. Aí o povo reclama, ele fala, não, você, ó como você é deselegante, você extrapolou os limites da crítica. Agora, extrapolar o limite da lei não tem problema. Extrapolar o limite da moral, o limite da decência, o limite da ética, extrapolar o limite da justiça, extrapolar o limite do bem, não tem problema. O problema é extrapolar o limite da crítica nesse país. Ora, vão tomar banho todos vocês. Vão tomar banho todos vocês. Isso aqui mostra que está tudo errado. Isso aqui mostra que nós, cidadãos, ou como diz a Janja, cidadãos, ou como se diz no Roda Frouxa da TV Cultura, cidadãos brasileiros, nós somos merda. Porque estão aí os donos do poder gozando com o nosso dinheiro, se retroalimentando com dinheiro sujo, sujo, mais sujo que o discurso que o Alexandre de Moraes diz que é de ódio na rede social. Mas isso pode, porque isso é democrático. Ser injusto é democrático, talvez, né, professor? Pavinato, o Brasil já acabou, vamos cair na real. O que existe é um grupo de pessoas tentando reanimar esse corpo que está jogado no chão. E essas pessoas estão sendo combatidas como as causadoras da possível morte desse corpo. Ninguém viu que o corpo está com câncer e apodrecendo. É o que está acontecendo com o Brasil. Eu vou pegar esse elemento, duas coisas. Eu lembro que a gente conversando aqui sobre os grupos criminosos ou sobre organizações criminosas, sempre é um banco que tem três pernas, três pilares. Ele tem que ter uma empresa de fachada, ele tem que ter uma liderança política e ele tem que ter um corpo administrativo vinculado ao Estado, logo, governos, o que quer que seja. Sempre tem isso. Qual era a pergunta que nós fazíamos? Afinal de contas, o Brasil já foi tomado pelo crime organizado? Uma organização criminosa tomou conta disso? Qual era a questão que se chegava? Não, talvez nós tenhamos ainda a concorrência entre grupos organizados que estão brigando entre si. E o STF virou o papado. Aí é que tá. Aí virou, é o Borges, é o papado Borges, é o STF aí é hoje. Que tá jogado. O STF, por intermédio das suas autoridades, entendeu que eles podem ser uma espécie de ponto de contato em tudo isso sem querer se contaminar. E olha que engraçado, qual era o nome do Papa Borgia? Alexandre VI. Alexandre VI. É história vagabunda! Há um outro dado que explica muito bem isso. Eu tive a oportunidade de assistir aula com o Francisco Verfort, que foi ministro da Cultura do Lula, foi meu professor. E uma vez ele estava explicando uma tese do Fernando Henrique Cardoso, que era a tese dos anéis burocráticos. O que era a tese dos anéis burocráticos? Era exatamente a ponte que se faz entre o empresariado e o poder público para destruir e explorar o povo brasileiro. Quando ele falou aquilo, eu ousei fazer uma pergunta se, de certa forma, não era isso que certos partidos de esquerda queriam. Porque ele identificava que isso existia no Brasil antigo, que tinha que acabar. E eu falei algo, naquela época, eu estou falando, antes do PT assumir o poder. Eu disse, quando o PT assumir o poder, ele não vai acabar com isso. Ele vai transformar isso em escala industrial. E ele vai tornar isso parte da máquina e da estratégia política do partido. Falei isso tinha 20 e poucos anos, porque era a lógica que dizia. O que nós vemos é toda essa promiscuidade. É uma promiscuidade que você resolve a promiscuidade como? O Luiz falou, o Toré falou, você falou, a Gisele falou. Transparência. É simples. Eu vou para tal lugar fazer tal coisa. Se isso aqui foi ilegítimo, eu estou inabilitado para participar desse julgamento ou para fazer qualquer atividade. Por qual razão? Porque eu estou comprometido. Não é nenhuma questão de choque de interesses. Convergência de interesses. Porque se eu for lá, os interesses vão convergir. Eu vou chegar e vou dizer quanto que você me paga e quanto que eu quero. Não estou dizendo que isso aconteceu, pelo amor de Deus, ministro. Jamais eu ousaria dizer que isso aconteceu em qualquer festa sua. Muito provavelmente. Mas pode. Sabe por quê? Pode dizer porque essa festa é proibida. Pela lei. Muito provavelmente, da perspectiva dele, isso acontece em qualquer festa que tenha alguém que esteja com uma cruz na parede, portando a Bíblia, ou esteja falando sobre família. Aí, certamente vão dizer que isso acontece em festas desse gênero. Mas tudo bem. Jamais diria? Jamais diria. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo. Ainda estamos na concorrência entre grupos. O meu medo é quando isso vai se transformar em algo concreto para ou acabar definitivamente com o Brasil ou um grupo tomar conta. Se um grupo tomar conta, aí nós paramos de ter, pelo menos, um peso que define quaisquer medidas de acordo com aquele que tem um peso na mão. Pelo menos nós vamos ter 2 pesos, 2 medidas. Você sabe em que tribo que você está. Há tribos que se ferram sempre e há tribos que ferram todos sempre. Ponto. Mas pelo menos você define estratégia. O que nós vivemos é um peso só. Qual é a medida? Fica de acordo com a interpretação daquele que está ali na mão.
Aí hoje é um indivíduo que gosta da esquerda, faz o que ele quer. Ele olha para o Pavinato é um criminoso, sabe por qual razão? Porque ele fala a verdade, porque ele fez um ato heróico, porque ele simplesmente coloca a verdade na minha cara, ele coloca um espelho. E você, quando falou aqui que jamais sentaria à mesa com determinados indivíduos, porque você disse que aquele indivíduo estava acusado de corrupção, eu tive o privilégio. Já sentei, quando fui advogado. Porque advogado a gente defende quem não presta. Eu já tive. Mas foi uma dessas razões pelas quais eu parei de advogar. Eu tive o privilégio de recusar, pela mesma razão, de ir para um evento de uma universidade. Eu disse, não, não vou, porque eu não concordo com ele. Eu não vou aparecer em fotos com esse senhor. Por mais que seja um jovem senhor, seja alguém que é considerado intelectual, é até catedrático de faculdades. Ele recebeu o título de catedrático, professor catedrático de uma determinada faculdade. E aí eu disse, eu não vou, por essa razão. Da mesma forma que eu me orgulho, eu encerro aqui. Era para eu ter uma foto com o Lula. Quando o Lula foi indicado para ser ministro da Casa Civil da Dilma, eu estive naquela cerimônia lá e eu estava com uma repórter que precisava tirar uma foto dele. Eu disse, faz o seguinte, vem comigo, eu te levo até lá. Foi um dos melhores momentos da minha vida, porque eu nunca dei tanta cotovelada em petista porque eu tinha que puxar para ela passar. O Lula vinha suado, abraçando alguém. E aí o Lula chegou, ele me viu indo na direção dele, aí ele pensou que eu ia abraçá-lo. Sabe o que ele fez? Afastou todo mundo e veio me abraçar. Quando ele fez assim me abraçar, eu tirei meu corpo, olhei para ela e disse assim, bate a foto dele. Muito bem. Aí, sabe o que aconteceu? Muito bem, tá longa essa história, tem que chamar meu chefe. Eu me orgulho disso. Então, primeiro, você curte, que é o preço. Muito bom. Bom, primeiro, eu tenho um orgulho absurdo de ter participado dessa bancada, né, do Faroeste brasileira, lá com o Pavivi, com o professor Marcelo Suano, que acabou de falar, essa história incrível. Vou tentar resumir para não ser prolixo, não ficar falando demais aqui. Eu sou jornalista de formação. A única faculdade que eu fiz, universidade de formação de 4 anos, foi jornalismo. Depois eu fiz uma pós-graduação em marketing. Para corrigir um pouquinho a rota, né, e ganhar um pouquinho de dinheiro, porque o jornalista nesse país aqui ele só se lasca. É por isso que eu virei empresário. Então, eu sou empresário, sou jornalista. Com o empresário eu pago as contas, com o jornalismo eu posso falar o que eu penso, que é uma questão orgânica, que eu sou da comunicação. O jornalista, quando eu era lá da Editora Abril, existiam as cabines de imprensa. O que são as cabines de imprensa? Quando lançava um filme no cinema, a Warner, né, que era mais famosa, chamava os jornalistas para um café da manhã antes do filme estrear no cinema. Eu, como entusiasta do cinema, né, filho de dono de videolocadora, eu achava aquilo o máximo. Eu assisti o filme em primeiro, né, eu tomar um cafezinho da manhã ali de graça e poder fazer a crítica do filme com isenção, obviamente. Nunca ninguém da Warner chegou para mim e falou assim, Thiago, ó, você tem que falar bem do filme, porque a gente está te pagando um café e está liberando para você assistir o filme aqui no maior conforto. Mas você ficava tendenciado a não falar mal daquele filme. Então, se o filme era nota 8 na originalidade, a chance dele virar um 9 com um 10 era maior por conta daquele tratamento que você tinha. E por que eu estou falando isso? Porque como jornalista não era nenhum crime, mesmo porque todos os jornalistas estavam ali. A Maria Cândida, o Rubens Evaldo Filho, que já é falecido, e o Thiago Parigiani estava lá também. Então não é pecado você ir numa cabine de cinema, mesmo porque é a única forma que você tinha para assistir o filme antes, para poder fazer os seus comentários e gerar o interesse do público grande naquele filme. Porém, aquele cafezinho da manhã tinha gente que ia e não comia. Entrava direto para a sala, para não dizer que ele é vendido. E depois descia o pau lá no comentário. E nem por isso na outra cabine ele não estava. Só que numa festa que chamam um ministro do STF, com diárias caríssimas, né, jantares do mais alto padrão possível, é obviamente que ninguém quer dar isso aí de graça. Qual que é o intuito desse ministro do STF estar ali? Sair falando bem de quem organizou o evento? Sair falando bem de algum conteúdo que vai ser apresentado ali? Escrever uma resenha num veículo de imprensa? Não. Simplesmente ele foi chamado porque ele é um ministro do STF e aquele empresário que está bancando aquela comilância, aquele luxo, tem algum interesse em alguma coisa que o ministro do STF pode proporcionar para ele. Então, eu acho que é muita inocência de um ministro do STF, assim como foi inocência de quem participou daquela festa de posse do Lula, organizado pelo Cacai, que foi advogado do Lula, do PT e tudo mais. O Alexandre de Moraes foi na festa, né, de posse. Poxa, tá feliz? Tem que ser... são separados os poderes, né? Não pode ter interferência entre eles. O executivo, o legislativo e o judiciário são separados. Então, não pega bem. Na melhor das hipóteses, não pega bem o ministro do STF ir lá
numa festa oba-oba, organizado por um advogado, dar parabéns para o candidato que foi eleito, ainda mais que ele era presidente do TSE na ocasião. Ele que julgou todas as coisas que aconteceram nas eleições, e o Pavivi já levantou coisas que aconteceram fora da data que deveria ter sido feita. Então a gente tem que ser um pouco menos inocente. E ministro do STF não pode participar de festinha privada particular a convite de empresário, sindicato, instituição, seja lá o que for. Isso corrompe a isenção. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.